Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Sample Journal Club. Esse projeto dentro do Sample Research Group, que é um grupo de pesquisa com foco na área da epidemiologia, prevenção e ciência da disseminação e implementação na área do esporte e da atividade física. A ideia aqui do Journal Club é ter esse ambiente de discussão mais informal, né? A ideia é que a gente ligue aí as câmeras, os microfones e todo mundo participe, interaja. Então, o objetivo principal é a gente fomentar, né, estimular a produção e o consumo de literatura científica. Então, a gente sempre traz ou um artigo ou algum texto mais teórico mesmo, para a gente aprender a ler de uma forma mais crítica e também discutir aqui, né, desenvolver várias habilidades relativas à leitura, à compreensão e aplicação, né, transpor o que a gente lê para a prática, o que de fato importa, né? E, bom, a gente está lendo um livro chamado The Book of Why, que semana que vem, né? Semana que vem a gente tem o último capítulo desse livro e depois a gente começa uma nova leitura. Tá rolando, inclusive, no Instagram uma votação lá. Quem for assistir entre hoje e amanhã, essa reunião dá tempo de correr lá e votar no próximo livro para a gente fazer essa leitura juntos e discutindo e tal. E os artigos científicos que a gente intercala com esse livro, a gente costuma separar por modalidade esportiva. Então, hoje a gente está terminando o nosso último artigo sobre dança. Hoje, especificamente, a gente vai ler, peraí, deixa eu abrir o artigo aqui. É um artigo chamado Effects of a Specific Injury Prevention Neuromuscular Training Program for Young Female Dancers, a Randomized Control Trial. Normalmente, quem modera as reuniões sobre artigo é nossa doutoranda, a Pamela, e é isso, fiquem à vontade para abrir o microfone, comentar. A gente sempre fala que não necessariamente, às vezes o artigo é um guia para o que a gente vai discutir, às vezes a gente acaba entrando mais na parte metodológica e como também a ideia é que os pesquisadores também, né, assistam aqui, interajam e então é sempre bom para dar ideias ou, né, pensar diferente a forma de fazer aquela pesquisa. E se você é clínico e quer dar as considerações também, né, do que aplicaria ou não na prática clínica, fiquem muito à vontade aí para conversar. Quem está aqui? O Leandro, acho que é a primeira vez, talvez, mas o Sidney já está aqui de casa, e então já sabe como que é, né, uma conversa mesmo, tá bom? Bora lá, boa reunião e vamos começar. Boa. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem gente aí que vai assistir em outros momentos. Seja bem-vinda aí. Segunda semana. Sem nem ter... Boa, Leandro. Seja bem-vindo aí. Que você consiga acompanhar as reuniões com a gente e participar dessas considerações. Então, é isso mesmo que a Ana falou. A gente leva aqui mais como uma conversa, né? Eu vou meio que conduzindo aqui para alguns pontos, mas cada reunião ela é de um jeito diferente, porque depende de cada consideração, né? E colocação que quem está aqui presente vai fazendo. Então, cada reunião aí é bem única. Então, a gente vai falar hoje de um programa, né, que tentou prevenir, né, lesões, né, como a Ana falou, e aí eles trazem. Teve uma coisa muito legal que aconteceu aí no Journal Club, acho que é legal compartilhar. As autoras do último artigo que a gente conversou aqui, elas assistiram a reunião, elas viram lá o post, a publicação no Instagram, então, tipo, isso é bem legal. São autoras brasileiras e tudo mais, então, legal ver que o Saipo aí, as nossas discussões, elas estão também passando aí, chegando também em alguns autores, autoras, né? E elas ficaram até, acho que a gente pode até trazer qualquer dia elas para
vem falar sobre os pormenores do artigo, assim, eu acho que seria legal elas colocaram à disposição, tá? Então, é só para compartilhar para vocês, acho que vocês estavam na reunião. Bom, aí ele fala lá na introdução, né, sobre a dança que envolve ritmo e padrões de movimentos corporais, né? É, que dançarinos competitivos têm maior volume de treinamento, né? Isso a gente vem falando bastante, né? E principalmente quando chega perto de um espetáculo, né? Tá aprendendo a linguagem aqui da dança, do espetáculo, esse volume, em vez de ter ali uma recuperação, não, ele aumenta drasticamente, né? Então, ali, muitas vezes, esses dançarinos, esses atletas se lesionam. E fala também daquelas equivalências musculares, ou habilidades que os dançarinos têm que ter, né? Que é força muscular, equilíbrio, flexibilidade, resistência. Então, eles precisam de diversas habilidades para participar desse esporte. E aí eles falam que geralmente os dançarinos eles treinam uma, duas vezes por dia, né? Tendo cerca de mais ou menos 2 horas de treinamento e que tem uma intensidade de alta a moderada, né? Cerca de 60% de todas as sessões de treinamento. Então, assim, não é pegar leve, parece que é colocando o pé no acelerador e não para nunca mais, né? O que é uma coisa que a gente conversou bastante na semana passada, retrasada, ou passada, na última reunião de artigo, a gente conversou bastante sobre essa percepção de dor, sobre essa competitividade, que muitas vezes você relatar uma dor ou uma lesão, ela é vista, né, não pelo atleta, mas, né, pela equipe ali ou pela companhia com maus olhos, porque tem essa competitividade, porque se você não pode participar, alguém vai te substituir. Então, eles acabam calando essa dor, né? E, e aí eles continuam esses treinos intensos aí. Eles falam também que precisa de um controle, né, adequado neuromuscular e de equilíbrio também para realizar essas atividades da dança, né? Que mais? E que aí essas altas cargas, né, elas são ditas já como um fator de risco aumentado para as lesões musculoesqueléticas, no caso, né? É, Eles também trazem as taxas de lesão, eu não estava, acho que no primeiro artigo, então não sei se a gente discutiu isso, mas que as taxas variam, né? Que ele traz uma referência de 0,18 lesões por 1.000 horas de dança, né? Em dançarinos de balé profissional, e até 4,7 lesões por 1.000 horas de dança em dançarinos de balé jovens, né? Do ensino médio, se eu não me engano, que eles colocam ali. Aí eles trazem também, então, a introdução eu quis trazer, às vezes eu passo um pouco assim mais rápido dela, mas eu quis trazer porque como é a última reunião, a gente vai juntando, acho que foi um apanhado ali de vários pontos que a gente vem discutindo, né? E aí eles trazem os locais, né, mais comum de lesão, que seria o tornozelo, cerca de 53%, seguida do quadril e joelho, com 21% e 16% no joelho. E que são essas as lesões relacionadas à dança aí mais comuns, né, esses locais. E aí eles trazem também quais são os tecidos, né? Aí as articulações lideram e ligamentos com 46%, né? Depois os músculos, tendões e tecido miofacial sendo 30% e os ossos 19%. E aí eles trazem que dois fatores de risco estão bem estabelecidos aí na literatura para pessoas que têm baixa capacidade de equilíbrio, né? Que seria ter um déficit de equilíbrio e assimetria dos membros inferiores, né? Isso em dançarinos jovens. Então, parece que tem uma literatura que vem indicando isso, né? E aí, tem vários estudos que já tentaram, né, melhorar esse desempenho e reduzir o risco de lesão por meio de programas de treinamento neuromuscular, né? Mas aí eles trazem que a maioria dos programas é mais generalista, né? E que eles têm muitas qualidades de aptidões físicas ali para reduzir um risco de lesão específico, né? E que esses programas gerais de treinamento
eles podem incluir mais de 80% de movimentos que não são específicos da dança, né? O que às vezes é um problema, né? Às vezes a gente, para o nosso músculo, né, para a gente ter uma flexibilidade específica, a gente precisa treinar naquele gesto esportivo, né? Nem sempre, mas também, né? Então, às vezes a gente precisa fortalecer em vários outros ângulos, de várias outras formas, né? Ou ganhar a flexibilidade de várias outras formas. E aí isso vai depender de cada pessoa, para cada lesão, cada contexto diferente, né? Mas de maneira geral, a gente precisa treinar sim o gesto esportivo. E aí eles falam que eles chamam de IPP, né? Os programas, os programas de prevenção ali, neuromuscular, e IPP específico. Então aqui, mas eu vou falar programa específico e geral aqui, que acho que fica mais fácil. Bom, alguma consideração até agora da introdução? Oi, Thaís, seja bem-vinda. Oi, meninas. Oi, pessoal. Eu tô na rua, então eu ainda não consegui chegar em casa. Então eu vou ficar um Tranquilo, pouco de espectador aqui hoje. beleza. Bom, então beleza. Aí ele faz um apanhado legal ali, traz as taxas, os locais, né? Traz essa competitividade, traz aquele ponto que a gente discutiu bastante, que é o aumento do volume de treinamento perto dos concertos, né? Das apresentações aí. E aí, eles trazem que precisam de programas mais específicos, pensando no gesto esportivo, né? E então, o objetivo deles foi avaliar os efeitos de um programa específico no equilíbrio e na simetria dos membros inferiores. Vai lá, pode falar, Dando. Oi, boa noite, gente. Desculpa, eu tô sem câmera também, que eu tô meio indo pra cama. É, Em uma parte da introdução, ele afirma que existem dois fatores principais, né, de risco para lesão. Um deles eu acho que é o equilíbrio, e o outro eu esqueci. Mas eu queria saber se, porque assim, Simetria hoje em dos dia, membros inferiores. assimetria, exato. É bem difícil a gente conseguir cravar fatores de risco para lesão, especialmente lesões em geral, assim, né, numa população. Acho que o futebol, que tem muito estudo de prevenção e tudo, não consegue, por exemplo, para lesão de disco tibiais, é muito difícil a gente conseguir cravar fatores de risco muito bem definidos. E aí ele cita essa referência com esses dois fatores. Eu confesso que não fui olhar essa referência, mas eu não sei se alguém conhece esse estudo para entender como que eles como que eles definiram esses fatores, né? Eu não sei se cabe agora também, mas é, acho que depois que veio o modelo de complexidade, e tal, ficou muito mais difícil falar em fator de risco, e aí eu queria saber se vocês têm algo a dizer sobre esse ponto, assim. Peraí, a Ana falou É, aqui. Pode falar. tem algumas coisas relacionadas à técnica, né? Como fator de risco, então uma pobre técnica, né? Uma baixa. Mas eu não tinha visto assim, então. É porque é isso, né? Quando você está escrevendo seu artigo, você tem que defender o que você vai fazer, assim. Mas eu não tinha visto isso como tão batido martelo, sabe? Esse Uhum, fator de risco específico. Então eu também fiquei bem cabreira, e aí depois, quando for falar do objetivo e como foi conduzida o estudo, aí até quero falar mais, assim, mas eu concordo com você. Também achei que foi. E do que eu cheguei a pegar as referências, porque eu fiquei cabreira com isso e fiquei cabreira depois com a população, né? E as referências que ele usou na introdução. Porque ele usa bastante referências ligadas ao balé clássico, mas a população dele é de hip hop e jazz, basicamente. E aí, será que é a mesma, né? A mesma, os mesmos fatores de risco? Se essas populações foram estudadas? Do meu conhecimento, bem pouco, assim. O balé já é pouco, né? Se a gente se comparou aí com o futebol. uhum, Dentro das modalidades de dança,
jazz e hip hop bem menos, assim. Então, também fiquei bem. Queria que a Rebeca, gente, eu sou muito ruim de nome, Ai, a estivesse Rebeca. aqui para ela falar também, porque provavelmente ela está bem por dentro do estudo dela. Acho que fala bastante sobre algumas análises biomecânicas e tal, então ela deve saber um pouco melhor sobre isso. Mas eu também, Leandro, tive essa impressão, assim, que ele afirma, né, muito, assim, meio categoricamente, mas ele não dá números, né, então ele não fala, assim, que o risco de pessoas que têm um déficit de equilíbrio é, sei lá, 2 vezes maior, quão maior, ele só fala que é um fator de risco, né, mas às vezes ele é tão pequeno que às vezes a gente acaba não intervindo nele, né, e às vezes a gente pode, mas às vezes é muito pequeno, às vezes não faz sentido. Às vezes, quando você olha para o paciente, você vê que são vários outros fatores que podem estar influenciando e que aquele déficit de equilíbrio não é o que de fato está levando ele para ter uma lesão, né? Então, eu também fiquei meio assim, porque eu estava falando com a Ana, aquela hora que talvez se eu estivesse lendo, assim, não para o Journal Club, mas para o meu estudo, para referenciar alguma coisa do tipo, talvez ali nos primeiros momentos dos métodos eu teria meio que parado, ou eu teria buscado com mais afinco as referências, né? Ou eu saberia melhor também dizer se de fato é um fator de risco ou não, né? Mas eu também fiquei meio assim, porque é bem isso que você falou. O modelo de complexidade está aí, a gente sabe que não é só a biomecânica, né? Ou um déficit específico, né, de um movimento, a qualidade do movimento, como tá o sono, como tá a ansiedade, né? Como tá a nutrição desses atletas que a gente até chegou a falar aqui, né? Então, são muitos outros, são vários fatores aí que eu acho que hoje a gente, quando vai falar de fator de risco, a gente tem que ter aí umas revisões sistemáticas boas, bem conduzidas, robustas, para a gente conseguir afirmar, né, alguma coisa assim. Mas às vezes para escrita a gente acaba falando, né, um pouquinho mais assim, para vender o nosso peixe também, né? Das Ele fala revisões. que dentre Desculpa. vários são dois chave, né? São dois fatores chave, assim. Isso que chama atenção. Eu sei que ele está citando várias outras coisas, ele está falando sobre carga, né? Tem uma medida importante de carga, que é disposição, na verdade, né? Que é o número de. Na verdade, acho que é a taxa de lesão, que é o índice de lesão por 1.000 horas. Mas ele está citando, assim, coisas relacionadas à carga que são super importantes. Só chamou a atenção por ele colocar como fatores-chave. Eu queria saber, era mais para saber, assim, esses estudos realmente já estão mais baseados num modelo um pouco mais. Se você pegar essas revisões, a maioria é estudo retrospectivo, então que a gente já sabe que, né, não difícil você bater o martelo com um estudo retrospectivo, né, para fator de risco. Então, ainda é muito, né, o que tem ainda é de baixa qualidade, então não dá para bater o martelo, não. Concordo totalmente com você, Leandro. Achei que foi muito para justificar depois a ter usado como medida o Y balance test, né? Não, total, total. É, mas vamos entrando aqui, porque aí você já chama atenção para um ponto muito importante, e agora a gente vai entrando em Não, claro, outros pontos aí. Mas estamos alinhados aí. E aí claro. ele fala, então, que é um estudo, né, um estado controlado randomizado, né, cego, e de 6 semanas, né? E aí ele fala da amostra dele, né? Então ele faz o cálculo lá muito bonitinho. Aí diz que vai ter 25 participantes, né? Só que aí ele também não disse se seriam 25 participantes em cada grupo. Porque geralmente a gente escreve, são 25, a gente faz o cálculo. Geralmente esse cálculo, a gente especifica se esse cálculo é o geral, né? Ou se é 25 em cada grupo. Então aí eu já fiquei meio assim, eu falei, tá, fez tudo lá muito bonitinho, mas será que é 25 total? Porque é uma amostra muito pequena, né? Pra gente falar em prevenção. Geralmente estudos de prevenção são super difíceis de conduzir, porque a gente precisa de uma amostra muito maior do que um estudo de tratamento, por exemplo, né? Então, tem alguns estudos que são, tipo, para tratar a lesão e não para prevenir, a amostra é de, tipo, 200 pessoas, dependendo de cada especificidade de lesão, tá? Então, por exemplo, em corredor, estudo de prevenção, o nosso cálculo amostral
foi de 530 atletas, né? E, tipo, em dor lombar, pode ser que isso seja menor, porque para você ter um episódio de dor lombar para o outro, o tempo é mais curto, né? Então você tem mais medidas, enfim, uma série de outras coisas. O tempo do estudo também implica, mas aí isso eu já fiquei, opa, 25 lesão, porque aí 25 pessoas, porque assim, a gente não sabe também em quanto tempo esses atletas desenvolvem uma lesão. Então, se eu pego pessoas que não têm uma lesão, será que eu acompanhei o tempo suficiente para que esses atletas tenham uma lesão dentro do meu estudo para eu captar? Mas ele nem. Aí a gente entra no outro ponto, mas ele nem mediu isso, né? Mas vai lá, Sidney, vou guardar aqui minha empolgação. Eu também estou guardando a minha para comentar sobre algo que a gente ainda não tocou. Mas um ponto que você falou, eu achei super importante, Pamela, no seguinte, relacionado até à escrita, mais relacionado à escrita do que, de fato, à condução do processo. Porque uma das coisas que eu tenho me tocado bastante é que a escrita dos artigos científicos é bastante literal. E até me ajuda porque eu gosto de coisas muito literais. Porque eu costumo dizer que o óbvio também precisa ser dito. Tipo, são 25 pessoas, beleza. Mas, como você falou, precisa ser objetivo. 25 pessoas em cada grupo, senão 25 pessoas no total. Então, tipo, ele falou, são 25 pessoas, beleza, mas necessitava de um complemento. E eu creio que em alguns artigos também que eu leio no decorrer enfim, do processo, né, da graduação, é, uma coisa que eu tenho a pontuar é isso, a dificuldade deles de serem mais literais, de colocarem em prática, e no que tange a escrita científica, é uma das coisas mais importantes, né? Ainda bem que não foi só eu que fiquei com essa sensação aí que faltou. É uma coisa tão pequena, mas que faz bastante diferença, né? A gente costuma dizer, a gente, assim, eu, o Thier, o pessoal que. Os meus mestres aí, digamos assim, que a escrita científica ela é boring, porque ela é muito quadrada, né? Tipo, isso é isso, né? É isso que você tem que colocar. Tem, tipo, guidelines para isso, né? A gente usa mais ou menos tem editoriais sobre, tem séries, por exemplo, tem uma na Journal of Clinical Epidemiology sobre, tipo, o que tem que ter na introdução, como você pode montar essa introdução, quais os tópicos, tem, tipo, de tabela, tem de abstract, tem de discussão, tem de tudo, sabe? Mas eu entendo também que, às vezes, a gente tem que cortar palavras. Aí você tem meio que, às vezes, você fica meio refém, sabe? O que que eu corto? E às vezes você corta uma coisa e você fala, pô, tem artigo publicado que aí você vai ler depois que você já publicou, você achava ele lindo. Aí quando você vai ler de novo, você fala, não, mas podia melhorar aqui, podia melhorar aqui. Então, eu entendo também que eu passo por isso. Por exemplo, a gente está submetendo um artigo do meu doutorado, né? E aí a gente escreveu uma versão, essa versão vai ser de base para a gente ajustando para as revistas, né? E aí a gente tinha 66 referências e a gente teve que cortar para 30 referências. A sorte que a gente não teve que cortar palavra, porque a gente tinha mais 3.800 palavras, 3.900 mais ou menos, e a revista aceitava 4.500, porque era um ensaio clínico, né? Então, assim, mas dá dor, porque às vezes você fala, pô, mas o cara não referenciou aqui, tipo, por que não? Mas são vários outros quesitos que às vezes a gente tem que tipo, se colocar no lugar e falar assim, tá, cara, eu entendo e faz parte do jogo, infelizmente, né? Mas também isso às vezes faz diferença pro leitor, então tem que olhar com carinho, tem que cortar com carinho e dá dor no coração, tá? Quando você escreve lá e aí depois você fala, nossa, agora chegamos na versão perfeita, aí você vai lá, tem que cortar a palavra até, e aí é triste. E aí tá, vamos continuar lá. Oi, Má, seja bem-vinda. E aí tem um ponto lá, né, que a Marcela, que a Ana falou, né, que os dançarinos, né, que são os tipos de dançarino. Então ele referencia, às vezes, com. E tudo bem, tá? Porque às vezes a gente não tem literatura para embasar, né, o que a gente tá, mas isso às vezes faz. Você fica inferindo muito sem ter nenhum poder, sem
sem ter o tipo de estudo adequado para fortalecer a sua hipótese ali, né? Então, assim, é um joguinho difícil ali e são coisas que a gente tem que se pensar. Então, tô lendo artigo, a gente tá falando aqui muito de coisa que a gente mudaria no artigo, né? Então, pensando mais como pesquisador. Mas quando a gente está lendo como clínico, aí a gente tem que olhar e também ver isso. Ah, isso aqui, será que, para mim, a população, de novo, né, que a gente sempre fala aqui, será que faz sentido? Então, talvez pegar atletas aqui, ó, tem entre 12 e 20 anos, né? Se eu vou atender uma população que é mais velha, talvez não vai fazer nenhum sentido aqui, né? Porque a experiência vai ser maior e às vezes a experiência ela diminui o risco de lesão, né? Em alguns esportes, a maioria deles vão meio que nessa direção, né? Então, tem vários quesitos que aí você tem que olhar, né? Então, a gente falou aqui várias coisas mais de escrita, né? De reportar, e a gente também tem que olhar para esses outros aspectos. Então, lendo o artigo, a gente tem que ver se isso faz sentido para a população que eu atendo, que eu trabalho, ou a população até que eu estou estudando. Vocês podem guardar essa referência ali, mas sabendo com cautela, pontuar isso quando você for debater esse artigo, né? Então, ó, a minha população, por exemplo, a gente tem vários estudos que são com corredores recreacionais e tem alguns outros que são com corredores iniciantes, né? E aí tem vários outros com ultra, maratonista e tal. Então a gente sempre coloca, ó, o meu estudo encontrou isso, esse, isso, só que esse teve um tipo de acompanhamento com essa população e essa foi a intervenção, né? Então a gente tem que dar isso às vezes pro leitor, porque o clínico às vezes ele não sabe de toda a literatura, né? Ele não fez lá uma tese sobre aquilo, uma dissertação sobre aquilo, ele não se aprofundou tanto. Às vezes está lendo para um caso, alguns casos. A gente tem que lembrar que ele tem que ler artigo e tem que atender o cara que está lá na ponta, né? Então, às vezes, as coisas não batem. Eu acho que também aqui o Jornal Club é meio que para isso. A gente está com algumas ideias aí de além de utilizar o Journal Club aqui, as reuniões, de usar o Instagram também como um canal para a gente divulgar mais informações científicas, baseado em tudo que a gente discute aqui, né? Então, levar mais esses conhecimentos que a gente adquire aqui. Bom, e aí sobre os critérios de inclusão e exclusão, então. Eles tinham que completar regularmente mais 6 horas de treino por semana de dança, estar livre de lesões musculoesqueléticas que possam limitar a função física no início ou durante da intervenção, foram 6 semanas, estar livre de um histórico de cirurgia nos membros inferiores e participar de mais de 70% de todas as sessões do protocolo lá do programa. Alguma consideração aí, pessoal? Eu vou me calar aqui, que senão só. Bom, beleza, então vou falar aqui, né? Aí ele fala, tem que estar livre de lesão, né? Mas aí a gente vai ver lá na frente que ele não coleta as lesões da galera. Então, nessas 6 semanas, né, ele viu aspectos mais biomecânicos e de performance, ali, de GES, que foi a assimetria e o déficit de equilíbrio, né? Mas ele não mensurou nessas 6 semanas, mas ele só teve 2 medidas ao longo do tempo também, que foi o baseline em 6 semanas, né? Então, pré e um pós-intervenção. Mas aí ele não viu se essa galera estava lesionada, não. Ele nem perguntou se lesionou ou não, nem assim. Não usou questionário, não usou nada, nenhuma pergunta categórica. Então, assim, tá, ele pode ter melhorado lá as equivalências do teste, né? Do Y-Velocity teste. Mas, não sei se o cara lesionou depois. Não, achei já muito assim, já aí, né, já fica muito maluco pensar no título, porque é um programa de prevenção de lesão. Aí, tipo, o desfecho final, então, não pode ser outra coisa senão lesão. Então, achei muito maluco, assim, se fosse outro título, sabe? Talvez já me convencesse um pouco mais, assim, né? Porque é tipo, um programa neuromuscular para melhorar o equilíbrio, sei lá, ou para melhorar controle neuromuscular, porque no final das contas era isso.
Eu fiquei muito pensando na nossa leitura do livro também, né? Da história do mediador e do desfecho e tal. Então, no final, ele ficou olhando ali o mediador, mas o desfecho nisso tudo, que no fim é o importante ali. Quer dizer, ele hipotetizou um mediador, né? Mas que a gente nem tem certeza, tipo, como que você vai saber sem o desfecho que você quer investigar? Então, talvez ele não quisesse investigar lesão em si. Sei lá. Eu fiquei pensando nisso, falei, "Ué, Então, foi realmente, para mim também, fiquei com essa impressão, ficou um pouco confuso, que é isso, desfechar a lesão, né? Eu até voltei, eu falei, não, gente, não é possível, acho que eu perdi aqui. Deixa eu ver aqui como que ele mediu as coisas de novo. Aí eu vi lá, só dados antropométricos, estadiômetro lá, fitinha na espinha ilíaca, esses são base teste. Eu falei, ué, a lesão aqui, aí ele viu o histórico de lesão, isso ele viu, né? Autorreportado. Mas não viu se teve depois alguma lesão. Eu falei, então não me perdi aqui na leitura. Então não, todos tivemos a mesma impressão. fui até olhar agora de novo, né, no objetivo, ele realmente não coloca, tipo, que o objetivo dele é acessar, né, os efeitos desse programa específico no equilíbrio e na assimetria de membros inferiores. Daí ele coloca entre parênteses, como marcador de lesão, de risco de lesão. Então, realmente, tipo, ele não estava avaliando o desfecho Lesão. lesão. Mas aí coloca um título que todo mundo vai babando, né? Não, Opa! eu fui louca. Eu fui louca. Quando eu vi o título, eu falei, nossa, eu fui louca no artigo. Vai lá, Cid. Recentemente eu estava fazendo participando de uma oficina de um grupo de pesquisa de uma universidade aqui de Salvador, né? E tem dois professores que eles estão conduzindo uma série de artigos, até com a galera mesmo orientando o TCC, sobre cienciometria. Não sei se vocês conseguem entender alguns outros sinônimos, mas a gente chama de cienciometria, tipo, estudo do próprio estudo. Saber, vamos supor, os artigos de prevenção para lesões no futebol. É, a partir de que ano começaram a ser produzidos e tal, enfim, coisas assim do tipo. E uma das coisas que a gente também estava analisando bastante eram os spins. E uma das coisas que eu visualizei logo de primeira era isso. Tanto o spin de que, tipo, no início ele dá meio que uma florida e que vai buscar aquilo, mas tanto nos objetivos quanto no decorrer do próprio estudo, ele não traz aquilo e ficou parecendo uma chamada de, sei lá, thumb de vida do YouTube, ou aquelas coisas assim, tipo, sabe, para vender mesmo. Galera, vem aqui ver que eu vou falar sobre prevenção de lesão. Aí vem todo mundo e ele não fala sobre prevenção. Tipo, frustrou todo mundo. Todo Teve mundo uma deu aquela reunião. discordada. A primeira reunião, acho, o Gustavo falou isso, né? Ah, a gente fica aí falando sobre números e tal, né? Tipo, mas na verdade a gente quer saber no final, né? Previne ou não previne, não sei o quê. Então, assim, é isso. Todos os clínicos vão seco ali. Acho que é por isso que aquele ponto da introdução me pegou tanto, porque ele tá levando em conta que um bom desfecho de melhora de performance no Y-Balance Test é considerado como prevenção, quando na verdade não é assim que se olha para esse desfecho, né? Exato, todo mundo foi se coçando, né? Acho que tava todo mundo louco aqui para ver se prevenia. E aí, no final, continuamos sem saber se previne ou não, tá, gente? É, Pô, pelo menos em 6 semanas, tava ser pelo três menos em meses, 6 semanas. pelo menos. Perfeito. E aí tem um ponto aqui, né, que ele fala assim, ó, participar de mais 70% de todas as sessões do programa. Então, isso aqui a gente chama de protocolo, né? Então, a gente não chama por intervenção de tratar. Quando a gente faz uma análise, que aí é o tipo de análise que a gente faz, quando a gente especifica que a gente só vai colocar na análise quem terminou o programa, é porque é aquela coisa quadrada. Então, eu só quero quem fez o programa do jeito que eu estipulei, né? Então aqui ele coloca mais de 70%. Foi o ponto de corte dele, ele podia colocar 100%.
Aí quando a gente fala por intenção de tratar, é porque o cara, assim, ele pode ir uma sessão, aí pode ficar 3 meses sem ir, depois ir mais 2 sessões, nunca mais ir de novo, e mesmo assim, se ele responder os questionários, eu ia colocar ele lá e analisar o cara, tá? E aí a gente fala que geralmente a intenção de por intenção de tratar, ela é mais fidedigna ao mundo real. Porque na clínica, né, acho que a Má e a Ana podem falar muito, muito melhor sobre isso. Eu não sei, você é clínico, Leandro? Você é físio? Eu não, acho que você já estava aqui, eu não sei se é educador físico. É que eu não gravei ainda seu rosto com o nome, foi mal. Eu sou físio, sou clínico, hoje eu sou 100% clínico, mas eu tenho mestrado. E Ah, agora legal. até para as reuniões, porque eu estou pensando em voltar para pesquisa, quer dizer, casar a pesquisa com a minha realidade de clínico hoje. Ah, legal. Então vocês podem dizer muito mais, muito melhor que eu, né? Porque às vezes o cara fala, você vai lá, faz a avaliação do cara, propõe o início de tratamento, o cara some, aí depois ele aparece 3 meses depois, bota a culpa no físio, ou fala, o que você faz aí não adiantou nada, vim aqui uma vez e não melhorei nada, piorei e tal. E aí, isso retrata, né, por intenção de tratar, retrata melhor o mundo real. Mas um ensaio clínico de implementação retrata muito melhor, melhor ainda, né? Porque a gente deixa mais livre. Ou um ensaio pragmático híbrido, do tipo 1, 2 ou 3, por exemplo. Que aí a gente tem menos controle ainda e a gente tenta deixar ele mais fidedigno ao mundo real ainda, tá? Vai lá, Cid. Duas coisas acerca dessa questão primeiro, uma dúvida que eu tenho sobre essa pontuação, assim, entre aspas, de corte, tipo, porcentagem. Como você falou, né, ele colocou 70%, para ele poderia ter colocado, por exemplo, 100%. E, assim, na sua experiência com pesquisa, no que é que se baseiam com relação a essa probabilidade, né? Probabilidade, não, perdão, porcentagem. E eu já li diversas vezes sobre análise por intenção de tratar e eu não consigo fixar ainda na minha cabeça. É uma das coisas que mais vem para mim, inclusive no grupo de pesquisa batem muito nessa tecla, falando sobre quando eu coloco uma análise por intenção de tratar, retrata um pouco mais da vida real. Mas eu ainda não consegui pegar o que é, de fato, a análise por intenção de tratar, né? Tipo assim, você vai pegar os participantes que responderam o questionário, independente deles terem feito ou não o tratamento que você propôs, ou o programa que você propôs, tá? E agora, o per protocolo, você quer ver, tipo, a eficácia muito específica. Então, você fala, o paciente tem que vir em 30 minutos, semanalmente, duas vezes na semana, e tem que responder todos os questionários, Ana. Então, você acaba coletando geral e no final você só pega quem fez exatamente o protocolo como você idealizou, tá? E aí você consegue ver ali, geralmente são estudos muito, muito, muito controlados, né? Então você consegue ver ali de fato aquela eficácia. Só que aí você não consegue extrapolar muito para o mundo real, porque aí no mundo real o paciente muitas vezes ele não volta, ou ele volta quando ele quer voltar. Então a gente tem muito menos controle, né? Eu não posso obrigar o paciente a catar ele na casa dele e falar, não, você vai vir sim, vai fazer sim, vai vir para físio. Você não pode, né? Então você tem que fazer estudo aí esse hiperprotocolo geralmente a gente faz em estudos mais iniciais, eles são importantes, mas geralmente as revistas, a galera, os pesquisadores gostam mais de intenção por tratar, por retratar mais. Mas você pode fazer um estudo muito específico e ver a eficácia e fazer o protocolo como um primeiro passo. E aí você entendeu, opa, tem de fato aqui algum efeito. Mas e se levar para um estudo um pouco menos controlado, ou só com uma análise menos controlada, que aí não precisa ser o estudo inteiro, né, controlado. E aí você pode ser só análise, tá? Então, eu vou coletar outras pessoas, tal, mas aí eu vou coletar todo mundo que respondeu, independente de vir ou não. Aí você tem um outro retrato. Aí depois você for para um estudo híbrido do tipo 1, né? Aqui eu tô retratando meio que o mundo ideal, tá? Aí a gente vai para o Uhum. híbrido tipo 1, que seria o quê? A gente pegar variáveis que são de efeito, mas também mensurar adoção, penetração, viabilidade, aderência, e aí acompanha esse.
Aí depois um híbrido do tipo 2, que aí, na verdade, os desfechos de efeito e de implementação, eles têm o mesmo peso. Então, eles são coprimários, por exemplo, objetivos coprimários. Agora, se eu quero ver o de implementação em si, o meu objetivo primário é ver os desfechos de implementação. Então, ver custo, custo-efetividade, custo da implementação, ver a penetração, a sustentabilidade, são basicamente 8 desfechos que a gente fala, tá? E aí os desfechos secundários são dor, função, lesão, tá? Então, assim, basicamente, eu penso assim, foi uma forma que eu me que gravei assim na minha cabeça. Então, basicamente, se a gente for olhar, no caso, nós, eu já estou até me incluindo, né, como clínico, mas, tipo, nós que vamos olhar mais clínico para o estudo, é, devemos ter um pouco de parcimônia ao pensar em extrapolar ou utilizar na prática clínica determinada intervenção ou determinado protocolo de prevenção, a depender dessa linha de ser seguida, no caso, basicamente, né? Porque um é mais Uhum. algo mais arbitrário, mais duro, e o outro é mais mole, é, mais solto, por Mais assim flexível. dizer. Isso. Isso. Até porque, assim, aí o cara propõe lá, acho que a gente discutiu isso bastante aqui no Journal Club. Até os estudos que são mais flexíveis, às vezes a gente olha aqui, a gente já discutiu várias vezes que, assim, tá, mas o meu paciente não vai fazer isso. Eu não vou conseguir implementar isso aqui na companhia de dança. Tipo, não tem como. Aí você já tem que adaptar um estudo que às vezes já é mais flexível para a nossa realidade, né? Então, por protocolo, às vezes ele é isso, tipo, você vai conseguir ter uma noção, mas você já vai ter que adaptar, né? Então, um é um pouquinho mais rígido e o outro é um pouco mais flexível. E aí a Má perguntou assim: "Pô, essa escolha você tem que fazer antes, né? Se vai ser por intenção de tratar, por exemplo." Sim, geralmente a gente já escolhe quando você está escrevendo o protocolo do ensaio clínico, porque aí você tem que. É recomendado que você publique o protocolo, né, do ensaio clínico, já com todo o plano de análise estatística que você vai fazer, né? E também tem os registros lá. O registro eu não lembro se tem tanta especificidade sobre a análise, mas tem vários critérios que você já tem que preencher lá, que é para depois saber se você mudou ali do seu protocolo inicial, né? E pode mudar, só que aí você tem que ter ferramentas para dizer o porquê que mudou ou não, tá? Foi essa parte? Beleza. E aí aqui, então a gente vai para o fluxograma, que eu coloquei mais ou menos nessa ordem, mas não necessariamente está assim no artigo. Mas aí ele recrutou 35 pessoas, 10 pessoas se recusarem participar, e aí 25 foram randomizadas, né? Aí tiveram 12 participantes no grupo controle e 13 participantes no grupo experimental. E aí só tá assim, ó, não recebeu a intervenção. Mas por quê? Devido ao contato, algum problema, descobriu algum dos critérios que não era escrito, ele não especificou aqui, tá? E aí depois ele fala assim, perda de follow-up, né? Então ele fez as pessoas ali na linha de base, a avaliação delas, e depois 6 semanas, né? E aí, perda de follow-up no grupo controle, eles perderam 10 pessoas aqui, não. As pessoas 5. Aqui, ó. Perda de follow-up, 5. Aí 3 foi por lesão, na verdade, e 2 não atenderam. Enfim. E aí no outro, cinco perdas também. Uma por lesão e 4 por não baixar, tipo, não sei se ele quis dizer aderência aqui, né? E aí, no fim, ele analisa 7 em cada grupo. E aí, ele analisou 14 pessoas, sendo que o número inicial ali que ele tinha previsto eram 25, né? E isso que a gente não sabe se eram 25 em cada grupo. Mas ele traz esses pontos, né, da perda de amostral dele, né, lá na discussão.
ele traz isso, tá? Então, isso... E porque às vezes acontece, você não tem controle às vezes, né? E aí você não tem o que fazer, não tem como cancelar o estudo, joga tudo pro alto e segue a vida, né? Você tem que reportar isso e tal. No Running Tree, a gente não teve muita... Alguns questionários a gente teve baixa aderência à resposta dos questionários. Mas a gente analisou e vai fazer do jeito que tá. E aí, isso são insights para que no próximo estudo a gente crie estratégias para melhorar isso, né? Que é isso, a gente só vai saber se a gente fizer e aprender com isso que a gente faz, né? E aí, ele fala que um pesquisador que não estava envolvido no recrutamento fez lá o algoritmo de aleatorização, né, pelo Excel, e foi a alocação oculta, tá? Então, quem que tirava lá, estava escondidinho que grupo cada pessoa ia. E aí que o mesmo cara também foi responsável pela sequência de alocação e pelos envelopes. E aí, como que foi a intervenção aqui? Eu não fui para os pormenores, então se alguém foi lá no outro, que ele referencia um outro artigo, né? Eu vi lá que tem um artigo, mas eu não consegui ler. Mas aí ele diz que a intervenção, quatro dias antes da intervenção e após 6 semanas do treinamento, eles foram avaliados, né? E que aí foi feita tudo no mesmo horário, então teve todo um padrãozinho. Então foi o mesmo horário, a mesma duração, o mesmo cara que avaliou, né? E que incluiu as características demográficas, autorreferidas, históricos de lesão e hábitos de treinamento. E aí, altura, peso, assimetria do membro inferior, que a gente já comentou aqui. E aí tinha, então, esse avaliador cego para fazer essas medidas antropométricas, tá? O que isso é super bom. A gente fala que muitas vezes, dependendo de como é o questionário ou a coleta, a gente consegue fazer com que o avaliador seja cego, né? Então, ele não tem viés ali. Mas se é autorreferido, muitas vezes não tem. O paciente, nessas intervenções que são baseadas em exercício ou movimento, é mais difícil da gente conseguir fazer o cegamento dos participantes, né? Mais um tipo é fazer o investigador, muitas vezes é possível, né? O avaliador, no caso, e o estatístico também é bem possível a gente fazer, tá? Então, mandar análise, assim, com os numerozinhos diferentes, por exemplo, algum código para não especificar. E aí ele fala como foi feito lá o Y-Balance Test, que acho que todo mundo conhece. Ele é um dos testes bem famosinhos aqui, né? E aí, a intervenção, as pessoas continuaram com os treinamentos e hábitos normais durante o estudo, então durante 6 semanas. E aí o grupo controle incorporou na rotina de treinamento o programa geral e o grupo experimental o programa específico. E aí, ambos os grupos adicionaram 3 sessões do programa por semana. Então, eles tinham que fazer as 3 sessões por semana por 30 minutos. Então, assim, muitas vezes na nossa realidade, como a gente vai conseguir implementar na rotina do atleta 3 sessões de 30 minutos, sendo que o cara já treina 2 horas no mínimo? A cara da Marcela. Então, assim, às vezes é muito difícil, né? Mas um ponto de partida aqui. Aí ele fala que o grupo controle incorporou os exercícios lá gerais, que foram utilizados anteriormente aí que é um ponto importante, com jogadores de futebol do sexo masculino e feminino. Então, esse programa neuromuscular ele foi testado, mas uma população diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está lendo o artigo, interpretando ele, tá? E aí ele fala aqui, ó, que resultou em uma redução significativa de 64% no risco de lesão. Uma das coisas que eu mais paro para analisar quando eu estou lendo algum artigo relacionado à prevenção, é, ou até alguma outra questão, né, tipo assim, eficácia de intervenção, no que eles se basearam, né, para colocar aquilo dali como um fator protetivo, enfim, algo do tipo. E para mim eu já pararia de ler aí,
tipo, é meio difícil de falar, mas eu já pararia de ler a partir daí, se não fosse para analisar toda, né, logicamente participar aqui, porque pô, ele tem a intervenção, os exercícios, mas foram utilizados para uma outra população, num outro esporte, com características que, se a gente for olhar, são completamente diferentes. Estímulos diferentes, enfim, intensidades diferentes. É algo assim meio complicado. E a gente sabe que a literatura para determinados esportes, determinadas coisas é escassa, ainda está no início e tal. Mas aí é que vem a importância também de a gente fazer mais estudos pilotos, como quando a gente estava discutindo sobre aquele do CrossFit, onde o profissional lá, o pesquisador, fez um estudo piloto e tal. É muito mais interessante a gente começar a visualizar, tipo, a viabilidade e tal, entrar um pouco naquele mundo, mas para tatear, conhecer e tal, para a partir daí começar a inferir algumas coisas. Não você trazer de algo que é completamente distinto. Talvez se ele trouxesse, sei lá, de, de ginastas, enfim, alguma coisa com a população um pouco mais próxima, não sei, poderia ser mais interessante. Total, concordo. Fica distante nessas duas populações, e aí ele fala até de lá na introdução, dos padrões de movimentos, do ritmo, né? Todas aquelas habilidades que o dançarino precisa ter. E aí é isso, são diferentes do jogador de futebol, né? E a gente tem que levar isso com certeza em consideração. Mas assim, eu fico pensando, eu acho que tinha muita essa angústia, né, do mundo ideal e da gente fazer assim e vai ser assado. E aí quando você vai entrando, você vai falando, cara, tem que sair alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa. O que eu consigo fazer aqui agora é isso. Mas eu entendo o seu desejo aí, porque eu tenho ele. é, e acho que a gente precisa, mas a gente tá num lugar melhor do que antes, né? Porque pensa, há uns anos atrás, e aí, parafraseando os meus professores, né? Eles nem liam um artigo para falar que estavam fazendo ali na prática. Nem tinha artigo, era tipo, o cara falou lá, faz sentido, tem plausibilidade biológica, os caras não testavam, já ia lá a pau e falava que estava funcionando, né? E aí mas parece que é uma roda, né? A gente sempre tá indo atrás de coisas que já estão sendo implementadas, que a galera já estão fazendo, né? E aqui, minimamente, parece que eles testaram, eles tinham essa plausibilidade, foram lá e testaram, pelo menos, né? Então, começaram é um ponto de partida. E aí, a partir da nossa discussão aqui, pode sair alguma coisa, de quem vai ouvir aí, ou dos próprios pesquisadores que olharam, né, depois dos resultados e falaram, tá, a gente precisa talvez voltar alguns steps, olhar para o contexto de onde a gente pegou, adaptar isso. E esses artigos são publicáveis, né, de adaptação de programa, de desenvolvimento de programa, eles são essenciais para a gente otimizar recurso. Estava até escrevendo aqui, estava até revisando aqui um paper e a gente fala muito disso, que é otimizar os recursos que a gente já tem. A gente tem que lembrar que tem dinheiro público, pelo menos aqui no Brasil. Tipo, dinheiro público que está sendo investido em pesquisa muitas vezes. É pouco, mas é dinheiro de todos nós aqui, né? E aí, a gente tem que olhar para isso. Então, se a gente pega uma coisa que já está lá, publicada, e fala, opa, vou adaptar isso aqui, entre em contato com os autores, pede como foi o protocolo, se não tem detalhado, e usa isso ao favor para adaptar para o contexto, você não teve que começar um artigo do zero, um programa do zero, né? Porque um estudo desse é longo. Por exemplo, o Running Tree, ele foi um estudo, o desenvolvimento dele até a finalização, assim, da condução do ensaio clínico, ele foi um estudo de 4 anos e meio, 5. O reabilitador, que também foi um programa que é do Bruno Saragioto, que é um programa para pessoas com dores musculoesqueléticas, né? Ele foi um programa também que durou, que para o desenvolvimento, então eles pegaram do zero, desenvolveram tudo, então baseado em outras literaturas de outros locais, mas é isso, não tem como pegar o programa lá da Austrália e implementar aqui sem fazer o mínimo de adaptação, né? E aí foi um programa também que durou aí 5 anos mais ou menos, do desenvolvimento até o ensaio clínico em si. Só que a gente ainda não publicou, por exemplo, todos os artigos do Running Tree.
Então, né, é demorado, gasta tempo, é muito tempo, precisa de mão de obra, de aluno, né, de gente envolvida, tem que lidar com os rejects e lidar com as adversidades e tal. Então, a adaptação, assim, eu já me coço já para adaptar o Running Tree, porque baseado em tudo que a gente foi fazendo, e eu fui aprendendo, e as outras evidências que foram vindo, você começa a ter muitas ideias, né? Então, acho que é isso aqui. Acho que eu me alonguei um pouco, mas a gente tem que, de novo, pensar no contexto. E aí o Sidney colocou aqui muito bem, que é eles pegaram uma intervenção que foi testada numa população de jogadores de futebol e simplesmente implementaram numa população de dançarinos de hip hop e jazz. Então, aí a gente tem que pensar quais as semelhanças e diferenças disso e qual a chance disso dar certo, né? O que mais? E aí teve o programa específico, então, que foi focado, né, em melhora do controle muscular dos membros inferiores, equilíbrio estático, dinâmico, propriocepção, core, se eu não me engano, força, resistência e potência. E aí ele traz uma tabelinha lá bonitinho, mas aqui a gente já está avançando o tempo, com o nome de cada passo seria, não sei, cada movimento aqui, tá? Se as meninas puderem me ajudar nisso. E também tem alguns exercícios de força ali, né? Então, glúteo médio. é, Eles falam de exercício nórdico que eles fizeram também, tá? Fizeram, acho que, não sei se eles fizeram um salto. Deixa eu ver. Fizeram. Fizeram, né? Fizeram alguns saltos também. Salto superior, Então, né? eles trazem lá. Oi? Acho que eles colocaram algum tipo de salto anterior, alguma coisa assim. E aí eles. Ah, só uma observação. Esse one leg retiré nada mais é do que um equilíbrio unipodal com a perna de cima num lugar específico. Então, não é nenhum movimento específico do balé, é o equilíbrio unipodal mesmo, da perna que fica solta, uma posição específica. Mas é equilíbrio unipodal. Boa. Eu queria ter jogado depois que todos os negocinhos para ver a imagem, trazer aqui, mas é isso, a gente tem o que a gente quer, o ideal e tem o que dá para fazer. Eu sempre gosto de trazer imagem, que às vezes fica muito mais fácil para a gente visualizar, né? Mas ele traz aqui a tabela bem legal, falando sobre os exercícios, falando como a graduação, né, que vai de A, B, C e D, né? Traz quantas sessões foram, né? Então, quantas repetições também, a duração e a intensidade. Então, isso foi bem legal e tá bem descritinho lá. Aí ele também fala do como que foi a progressão das cargas, então os exercícios levam em consideração. E aí tem um negócio aqui, que aí eu fiquei aqui, eu não sei se eu perdi essa parte, que ele fala assim, a progressão dos exercícios levou em consideração uma análise eletromiográfica dos músculos envolvidos nos exercícios incorporados. A gente tem essa informação, ou eu pulei essa informação? Que aí eu fiquei meio assim, será que. E aí eu voltei de novo lá nas medidas e tal. Mas ele cita isso aqui. Mas aí ele fala também que, tipo, usou Bozu no exercício, que usou Teraband e tal. Que mais? E aí ele fala que o indivíduo que demonstrou controle neuromuscular adequado para um exercício, a progressão foi aplicada por uma combinação de aumento de volume, ou seja, repetições, e intensidade, controlado usando o esforço percebido de 10 pontos ou dificuldade motora. E aí, por fim, ele diz que o grupo experimental teve uma melhora significativa do equilíbrio em todas as posições lá do Y-Balance Test. Assim, é isso. O que você falou, Ana? E outra pode servir para o jazz, né? Não sei que tipo de dançarina de hip hop eles pegaram. Não, porque a Má falou da movimentação, né? Mesmo o específico, ficou meio específico para quem, né? Sei lá. Enfim, eu acho que
o que me pegou bastante, que já essa coisa de meia hora, né, de exercício, assim, realmente, na prática, estava assistindo umas aulas lá da pós, né, e os últimos consensos, assim, falam sobre ter mais uma média ali de, no máximo, 15 minutos, 10, 15 minutos, sabe, para ter uma boa adesão. Então, e também eu não entendi direito por que que eles colocaram esse. Tudo bem, né? Que eles queriam comparar, né? Tipo, ter uma base para daí colocar um específico e observar esse exercício específico, mas de colocar esses outros gerais, sabe? É, sei lá, não faz tanto sentido para mim. Eu acho que eles passaram muito rápido, né? Ali eu acho que tinha espaço no artigo para detalhar algumas outras coisas também, né? Como ele só referencia, né? Falar, esse protocolo aqui já foi testado. E não deu nenhum subsídio, então você tem que buscar o outro artigo para ler e tudo mais. Acho que poderia, assim, ter colocado até na mesma tabela, né? Então, o grupo de intervenção foi assim, e aí bota uma coluna aqui, o grupo controle foi assado, ou uma outra tabela ali, rapidinho, igual ele fez mesmo, né? Acho que teria, que aí a gente conseguiria fazer o paralelo entre o que foi mais específico para o Blay e o que foi mais geral ali, que ele disse que foi mais geral, né? Mas eu acho que Mas, né, foi. que a Vai gente lá. tem falado, que a gente tem falado tanto também sobre a dificuldade que é, né? Pesquisa e tal, então, para não só ficar, né, na crítica. Eu acho que sim, é um ponto aí de partida, né? Tipo, de não sair do zero. Então, agora talvez fazer um acompanhamento, né, de lesão mesmo, e aí ter esses exercícios específicos, né? Então já parte, tipo, beleza, a gente sabe que talvez mude um pouco ali na questão de equilíbrio, de controle neuromuscular. Tá, mas o controle neuromuscular impacta quanto dentro de um dentro de um programa de prevenção, né? Tipo, pensando em outros fatores também, né? As coisas que a gente tem falado tanto assim de pensar um modelo, né? E aí, dentro do modelo, ter essa questão de controle neuromuscular, né? Uhum, Então, já tipo, é mais um ponto para se pensar, assim. total. Bora, Má, conduzir um estudo? Ai, vamos. Bora. Deixa eu Eu perguntar uma já... coisa. Desculpa, eu tenho que dar uma saída, senão eu nem acordo. Mas, eu não sei se vocês já falaram sobre, ou se eu li e não peguei esse ponto. Mas eles não colocaram amplitude de dorsiflexão nessa análise? Não. Porque, né, com o Y-teste, como o teste ali, eles olham só para isso, assim, que é uma coisa, tipo, super relevante. Fiquei, nossa, um vitamina. Ai, você acordou de novo. Não precisa pedir desculpa aqui. Acho que ela tira o fone, né, agora. Precisa de... Que ideia, Ana. Que ideia. Mas assim, eu acho que é isso. Às vezes eu tento me colocar nos dois lados, né? Então, assim, para quem tá lendo, porque eu consumo, né? Eu leio artigo científico, mas eu produzo também. Então, eu tento meio que ponderar, assim. A gente quer fazer sempre o melhor, o perfeito e tal, mas nem sempre ele é possível por diversos outros fatores que saem da nossa mão muitas vezes, né? Às vezes a gente quer escrever de uma maneira. E às vezes tem que ser escrita de outra, tem que ser reportado de outra por causa de regras da revista, por exemplo, né? É, e por causa de limite, enfim, todas aquelas questões que a gente apontou aqui. Mas eu acho que a gente tá vendo aqui que eu acho que um ponto que a gente tem levantado aqui, lendo e ficou muito claro para mim, é isso, que a gente tem muita literatura científica para produzir, né? Eu acho que muitos alunos, às vezes, de graduação acham que o esporte é uma área que já está bem consolidada, muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente vem vendo aqui e a gente sempre acaba comentando que é isso, a gente ainda precisa de muita coisa.
A gente precisa de produzir muito conhecimento aqui, não só na corrida, né, mas em todos os esportes que a gente tem falado aqui, né? Porque no fim, a gente chega no programa de prevenção, que é o que a gente quer. E a gente sempre cai. Acho que a gente não trouxe nenhum programa aqui ainda que foi efetivo. E a gente sempre fala, tá, temos ainda que dar mais alguns passos, temos que entender mais algumas coisas, né? E... Mas é isso, eu sempre convido aí a galera que tem interesse em participar, e não precisa ser aqui no grupo, mas se lendo, se ouvindo aqui, se lendo o artigo tiver alguma ideia, falem para os seus professores, orientadores, colegas aí. Também não guardem, se vocês não vão construir esse estudo, não guardem também as ideias, que às vezes é, a literatura está precisando disso, então assim, compartilhe as ideias e vai que vai. Acho que a gente precisa se ajudar aí como clínico e pesquisador sempre e tentar diminuir essas lacunas que a gente tem, que a gente descobre cada vez mais, né, na verdade. E no final das contas, para quem é clínico, é isso que a gente vai ter na mão, assim, uma porcentagem mínima vai trabalhar com futebol de elite, que é o que a gente mais tem em literatura. Então, a gente precisa olhar para outros esportes. Essas pessoas existem e essas pessoas são a maioria, né, que a gente vai encontrar na clínica, os atletas amadores, outras modalidades. Então, é isso, não podemos achar que já está bom, não. E já tá bom, Na maioria dos artigos que eu leio, é engraçado que foi até uma pergunta para um influenciador da área da divulgação científica que eu sigo, né? Falaram assim, todo final de artigo tem falando assim, mais estudos são necessários e tudo mais. Aí a pessoa falou assim, quer dizer então que a ciência nunca sabe de nada, taco, tal, mas até isso, porque até nos estudos relacionados a, sei lá, prevenção de lesões do isquiotibial, como o Leandro falou lá no início. A maioria dos artigos que eu leio sobre isso ainda tem lá no final que são necessários mais estudos acerca disso. Tem algumas perguntas que ainda não foram respondidas. Tem muita coisa que a gente já está fazendo, como até a Pamela falou, né? Já está fazendo, já tem muita gente implementando, porque, infelizmente, na fisioterapia a gente tem visto isso, né? Tipo, a galera chega lá e coloca na prática e a gente, no caso da pesquisa, que vai lá correr atrás para saber se de fato funciona. E nesse ato de tempo aí, as coisas estão correndo. Então, é um trabalho bem árduo, né? Eu busquei participar também aqui do Sciple Journal, justamente por conta disso, por ter profissionais que trabalham no outro lado. Eu vou buscar, primeiramente, ser clínico, mas eu preciso também entender o que é que acontece na produção da pesquisa e tudo mais, até na hora de não pesar a mão em determinadas críticas, né? acho que está sendo bem bacana aqui. E obrigada aí de novo, Sidney, por estar sempre com a gente, aí sempre fazendo considerações ótimas. E a Ana colocou aqui um ponto que eu usava parafina e forno de birra. Acho que avançamos bastante, é isso. Cara, eu tive isso na graduação, você acredita? 2015, 2016 Mas, estava eu mas você teve aprendendo forno de birra. mas já era num contexto quase museu, né? Assim, Era, tipo, isso que existe. mas existia. E, ó, e não precisa ir longe, não. Tipo, 10 anos atrás, tem coisas, 5 anos atrás, que a gente não usa mais, né? Assim, ou que a gente está pensando, repensando bastante, né? Tal movimento não pode, tal movimento tem que ser assim, assado. É, enfim. Não só, eu exagerei, né? Eu fui longe no exemplo, mas tem coisas que é isso, que a gente já não usa mais, que a gente sabe que não tem evidência, ou, enfim, e não está A tão gente distante da respondeu gente. a pergunta da Mar. Não sei se a gente respondeu. Não, a gente Acho que respondeu? respondeu do se o protocolo e intenção é esse. Não, a outra aqui, ó. Que ela tinha Ai, feito e aí gente. ela saiu Não, no. desculpa, eu lancei e saí correndo. Porque só um comentário, né, da amplitude de tornozelo.
que eu achei que é uma coisa que faltou bastante. Gente, é só eu falar, ela tá acordando. Depois eu. Ah, Fiquem em paz. Bom, mas é isso, gente. Acho que foi ótimo. Achei que ia ser super rápido aqui, porque eu não queria levantar as polêmicas, mas vocês levantaram e eu amei. Leandro já chegou aí, ó, levantando polêmica. Já gostei. Porque senão parece que eu tô metendo pau aqui em alguém e longe disso. Acho que a gente sempre vamos aprendendo aí com os estudos que a gente vai lendo, com os nossos próprios estudos que a gente vai produzindo e com a troca de ideias aqui que a gente sempre tem. Então, obrigada, a gente se vê semana que vem, às 19 horas, com um capítulo de livro com o Luiz Augusto. Valeu, galera. Valeu, até mais.